gente, bom dia, boa tarde, boa noite. E ontem foi o dia oficial da saída da Inglaterra da União Europeia e a gente vai aqui falar um pouquinho sobre isso, visto que tem gente aí que fica polemizando em cima desse assunto. Não aconteceu nada desde ontem, tá tudo normal, a gente continua aqui com a vida normal. A questão é a seguinte: a maioria das pessoas, até eu mesmo muitas vezes, acabei não lendo coisas sobre o Brexit. Se a gente lê toda a documentação, toda a informação que tem sobre isso em sites oficiais, a gente vai perceber o que acontece. Que tem muita coisa que quem é contra o Brexit vai ficar a favor daqueles determinados pontos e quem é a favor vai ficar contra. Não existe nada 100%, o Brexit vai ser isso. O problema é que a gente que é cidadão europeu ou cônjuge de cidadão europeu que está vivendo aqui e quer viver de uma forma legal e tudo mais, acaba se deixando levar pelo emocional, pela parte que nos toca, digamos assim, que é a parte simplesmente de imigração, né? Eu vejo muitos sites, até BBC principalmente, sempre a galera foca muito na imigração. E não é só isso, né? Uma coisa que aconteceu que começou a deixar a Inglaterra desgostosa em relação à União Europeia não foi as questões sociais, as questões de ajuda, até a imigração, porque o maior problema de imigração na Inglaterra hoje é a imigração islâmica, né, que está praticamente destruindo a cultura ocidental que a Inglaterra tinha e que convivia tranquilamente com a situação islâmica. Eu acho que nos últimos anos a gente teve aí vários atentados aqui na Inglaterra, né, justamente por pessoas aí que são, digamos assim, extremistas, né? Não gosto nem de usar muito esse termo porque pode se aplicar a qualquer pessoa, né? Tanto pessoas comuns que às vezes têm uma determinada opinião são tratados como extremistas, assim como os verdadeiros extremistas, aqueles caras que agem 100% no extremo, né? A gente tem algumas reportagens que eu até posso colocar aqui para vocês verem a respeito de alguns casos que aconteceram aqui na Inglaterra. E a União Europeia começou a mudar leis e impor leis. Isso já acontece no mundo faz tempo, né? Com a ONU, né? Quem estudar um pouquinho sobre a ONU e ler os documentos da ONU no site oficial da ONU, vai ver que eles falam, vai ter aquecimento global, não sei o que, vamos agir assim, assim, assado. E daqui 6 meses eles mudam, né? Isso aconteceu aí com vários gases, refrigerantes, que eles têm geladeira, que tem outros itens, que tem produtos, e eles falam, vamos mudar o tipo de gás, aí muda, e daqui a pouco muda a norma de novo e volta. E eles vão criando isso e depois vão voltando atrás, né? A ONU chegou a falar, vai existir uma superpopulação na Europa, e fez uma campanha muito grande durante anos, né, de engenharia social na televisão, em filmes, em novelas e séries e documentários e pessoas falando em jornais sobre a superpopulação. E aí agora eles lançam outro dizendo que não tem superpopulação e começam a liberar algumas imigrações, mas justamente não é a imigração ocidental, que é a cultura, né, dominante, né, e principal da Europa. Começaram a liberar a imigração para países islâmicos. O que acontece? Quando existe uma imigração em massa, a cultura daquele país, eu já falei isso em alguns vídeos, não consegue absorver essa cultura e essa cultura também não consegue se adequar. Então elas começam a se bater. Muitas vezes nem se bater, porque se a gente for perceber um fenômeno que acontece, os verdadeiros ingleses e as pessoas que concordam e que vivem de acordo com a cultura inglesa começam a migrar, sair dos grandes centros onde essas outras populações vão indo e vão mudando a cultura local. E essa cultura local passa a não ser a cultura que eles gostam, então eles vão indo. Só que chega um ponto que essa cultura fica tão caótica que eles acabam também migrando, e aí vão espalhando essa cultura, não vou dizer ruim, mas totalmente diferente da que a principal do país, e isso vai criando uma situação social, política, que muita gente é contra, muita gente é a favor, mas a gente tem que se atentar nesses pontos. E a ONU fazia a mesma coisa, a ONU faz isso hoje em dia, né? Se você for pesquisar, a ONU perdeu totalmente o sentido dela, né, na questão social, de paz e tudo mais. Ela é mais questão política e de impor regras e normas. Ela quer fazer ali um governo mundial, digamos assim. Ela impõe, só que isso vai contra a soberania e contra a democracia dos países, porque justamente, vamos dizer assim, você votou no seu deputado, no seu senador e tudo mais, e ele na verdade é só um fantoche da ONU, digamos assim, ou do Mercosul, ou da União Europeia. Ele recebe aquelas informações e impõe, porque para a maioria dessas pessoas, isso eu falo até no Brasil, a maioria dos deputados, senadores,
A grande maioria tá lá para cumprir tabela e fazer o seu e só se importa consigo mesmo. E aí o que que acontece? O que eles receberem, eles põem lá e falam, eu que fiz. E na verdade foi uma lei que veio da ONU, foi uma norma ou uma lei que foi sugerida ali pelo Mercosul, e aqui na União Europeia acontecia muito. Né? Tanto que não virou só um bloco econômico, eles falam de bloco econômico, mas virou um bloco político, onde a União Europeia estava mandando praticamente. E quando eu falo União Europeia, ela vai além de cada país, porque aí você pensa, ah, mas a maioria dos países da União Europeia decidiu por isso. De certa forma, sim, mas existe uns comandantes na União Europeia que eles decidem, eles não foram eleitos pelo povo. E aí que eu entro naquela situação que eu estava falando da democracia acabar não acontecendo. E a maioria das pessoas comuns como a gente acaba se apegando muitas vezes à mídia, coisas que cada um fala. Ah, foi só a imigração. Não foi só a imigração. Até porque o maior problema de imigração da Europa não são os europeus. Né, são outros grupos que acabam afetando de forma muito grave, muito rápida no desenvolvimento cultural do país, né? Porque hoje em dia, digamos assim, com a islamização da Europa, a gente acaba vendo que, por exemplo, nada contra, né? Não tem nada de mal quando eles são pessoas boas, mas muitos deles vivem com aquele negócio de revolução, né? Que eles querem mudar e que eles querem impor a sua religião, a sua questão política, até porque o muçulmano, a política e a religião é muito junta, é diferente de outras culturas. E aí eles acabam impondo isso. E digamos assim, muçulmanos nascem 7, né, 5. Eles sempre têm muitos filhos. Ou seja, vai chegar um período que a cultura inglesa vai deixar de existir, a cultura alemã vai deixar de existir. Se a gente for ver vários casos que têm acontecido, por exemplo, na Suécia, onde grupos começam a agir de forma diferente, principalmente em fim de ano, mulheres são estupradas e eles começam a tratar isso como normal, e eles começam a impor as suas leis, começam a fazer valer a lei da Sharia, por exemplo. Por exemplo, a Sharia não vale pra gente, ou seja, eles seriam julgados somente pela lei deles. Ele comete um crime contra uma pessoa que não é muçulmano, por exemplo, ele vai acabar sendo julgado pelo seu grupo e não, né, pela lei vigente naquele país. Então são uma série de fatores que fazem com que a gente não entenda muito sobre o que acontece aí com o Brexit, né? Então a relação Brexit-União Europeia é diferente da relação que eles têm com a questão de outros países. Uma coisa que a gente tem que estar ciente na questão do Brexit é que agora a Inglaterra vai poder negociar livremente, não só economicamente, mas criando as suas leis e criando regras e normas junto com outros países para comercialização, para turismo, para imigração e etc. Só que tudo isso vai levar tempo. E a maioria das pessoas acha que saiu perdendo com o Brexit. E na verdade não. E uma coisa que a gente acaba não reparando é que, por exemplo, os processos de pré-settle e settle que eles criaram são muito mais diretos e rápidos do que o processo anterior que eles tinham para você se legalizar no país. Hoje em dia está tudo muito digitalizado, tudo muito rápido, né? E antes você tinha o processo ali meio que manual e de documentação muito rígida e de eles enviarem documento, uma demora muito maior. Por exemplo, eu fiz o meu pré-settle, saiu rapidão, entendeu? Da Camila também saiu, pô, uma semana você já recebe ali sua cartinha dizendo, ó, tá tudo ok, tá, não tá. Ou não está, né? E aí o processo antigo demorava 6 meses, você não sabia o que ia acontecer. Por exemplo, eu tive o meu visto inicial negado porque a Camila mudou de trabalho e a gente não avisou a imigração. E aí eles falaram, a gente ligou lá e ela não trabalha lá. Ou seja, para eles parecia que ela não estava trabalhando, mas ela tinha mudado de emprego. Por mais que eles tivessem acesso a essa informação por meio do insurance number, eles não querem saber, eles querem tudo lá. E hoje já ficou muito mais fácil, você consegue colocar muitos documentos direto ali no online, pelo celular, coisa de, sei lá, 30 minutos você consegue fazer tudo isso. E antes o processo era muito mais lento, você tinha que imprimir documentação, preencher formulário, mandar pelo correio, mandar seus documentos pelo correio, que aí você fica com medo de, tipo, acontecer alguma coisa, extraviar no caminho e tal. Então o processo de certa forma melhorou. Mas o que a gente tem que fazer é ler os dois lados da moeda, né? Ler as documentações oficiais, ler as coisas políticas que eles colocaram, as normas e novas regras, né? Que as leis todas ainda não estão colocadas, vai demorar mais ou menos 11 meses para isso ter o processo pronto. E logicamente para a Inglaterra não vai ser 100% bom.
saiu aí com a dívida, vai ter que continuar pagando para a União Europeia. Ou seja, a União Europeia saiu sempre na vantagem. O problema é que por ser o primeiro país que decidiu sair, o processo fica muito mais difícil, porque ninguém sabia como seria esse processo, né? Tipo assim, se sair a gente faz isso e isso, só que quando começou a sair viu que tinha um problema, como que a gente vai fazer para sair? E agora que conseguiu desenvolver o processo, esse processo acabou sendo muito mais longo. De certa forma, a União Europeia quer muito isso, porque ela quer mostrar para os outros países a dificuldade que é, o que isso causa no país, né, de incerteza, de volatilidade ali da bolsa e tudo mais, esse tipo de coisa. E para a União Europeia é show de bola que desse errado. Só que tá dando certo. E aí o futuro vai ser ver se a Inglaterra consegue se desenvolver bem sem a União Europeia. A Inglaterra sempre foi um país muito independente e se desenvolveu muito bem. E acabou entrando na União Europeia e ficando meio que à mercê deles. Que nem a União Europeia impõe moeda. Sensacional, para alguns países a gente fala, mas minha moeda vai ter mais valor. Só que aí o seu produto que tinha um valor mais baixo que você conseguia exportar mais, não consegue. E aí isso acabou meio que ferrando as negociações entre países com preços muito diferentes. Por exemplo, Portugal, digamos que o vinho de Portugal era o mais barato, ele importava para cá. E aí, com a chegada do euro, ficou mais barato pegar, por exemplo, o vinho da França, esse tipo de coisa. Isso serve para vários outros produtos. Uma série de fatores que fez a Inglaterra sair da União Europeia. Não foi só imigração, como todo mundo sempre foca. Logicamente, pra gente que é imigrante, a gente foca nesse negócio, mas não existe esse preconceito todo. Eles só querem ter uma soberania de ter leis que se apliquem aqui. Porque é aquilo que eu tava falando. A Inglaterra, ela faz uma lei aqui e aí depois que é, digamos que nem no Brasil, né? Primeira, segunda, terceira instância, aí vai pro STF. Aí digamos que fizeram todo esse processo aqui, foi decidido sobre um determinado assunto. E aí de repente vem a União Europeia e se sobrepõe a isso e fala tudo que vocês fizeram foi em vão. Ou seja, destrói totalmente o processo do país e isso inclui muito dinheiro. Né? Digamos que tem um processo, sei lá, de corrupção, de alguma coisa que demorou 2, 3 anos para ser decidido, e aí vem a União Europeia e tomou uma decisão diferente. Ou seja, tomou tempo das pessoas, vida das pessoas, muito dinheiro envolvido, não só dos funcionários públicos e das instituições trabalhando para isso, mas também a soberania do país, né? O país passa num... Qual que é a nossa decisão? Então é melhor não ter o governo aqui, é melhor esperar tudo da União Europeia. E é isso que a Inglaterra não queria, né? Ter essa burocracia no meio, porque é uma burocracia que ele nunca sabe o que vai dar. Mas é isso, então a gente tem que agora ver como é que vai ficar, continuar pegando as notícias, sempre sites oficiais, né? Sites oficiais, quando eu falo, não inclui BBC, né? BBC, digamos ali, 40% da informação é útil, né? O resto é para tentar sempre separar as pessoas, né? Uma coisa que eu tava vendo vários vídeos, sem brincadeira, eu vi vários vídeos da BBC, a BBC sempre fala em extrema direita e nunca fala em extrema esquerda, ou seja, o Labour seria a extrema esquerda, mas eles nunca citam isso. E qualquer coisa que é relacionada ao conservador é extrema direita. Ou seja, são dois pesos e duas medidas. A documentação e a decisão oficial do parlamento em relação à saída da União Europeia, né, não foi lida pela maioria das pessoas. A gente foca só no que a gente quer. E é aquilo que eu falei, se você lê tudo, ou pelo menos a grande maioria, porque ler tudo é quase impossível, você vai conseguir ver que tem várias coisas que você concorda e várias coisas que você discorda. E ao contrário também para pessoas que são a favor de ficar na União Europeia, né? Vai ter coisas que eles apoiam e tem coisas que eles negam. Então é uma faca de dois gumes que a gente tem que ler e ver o que é melhor para o país. Mas de qualquer forma a gente está aqui, a gente vai continuar aqui, a gente tem que continuar trabalhando e vivendo nossa vida, né? E fugindo um pouco dessa polêmica, como eu já disse em vídeos anteriores, isso atrapalha muito a nossa vida e o nosso desenvolvimento no país, porque a gente fica preso a essas dúvidas e deixa de viver, deixa de fazer as coisas que a gente tem que fazer, às vezes deixa de trabalhar, fica com medo e acaba desistindo, e a ideia não é essa. Beleza? Então esse foi o vídeo de hoje, espero que você goste e a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço, até mais.